O Brasil é um local muito rico em histórias, personalidades e acontecimentos. E uma dessas histórias é sobre um homem que até hoje rende discussão se era um herói ou um vilão. Estou falando sobre Lampião, o rei do cangaço. Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai conhecer quem foi Lampião, o rei do cangaço. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, nasceu em Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Lampião pertencia a uma família de lavradores que levavam vida dura, mas tinham algumas terras. Com isso, a família de Lampião teve uma condição financeira razoável, e isso garantiu que ele fosse alfabetizado. Assim, Virgulino Ferreira aprendeu a ler e escrever. A data de nascimento de Lampião é uma data misteriosa. Isso porque o dia 7 de julho de 1897 é a data que consta no registro civil de Lampião. Porém, outros estudiosos consideram que o dia 4 de junho de 1898 é a data mais confiável, pois é a data da sua certidão de batismo. Independentemente disso, sabe-se que ele foi o terceiro filho de José Ferreira dos Santos e Maria Lopes. Logo na adolescência de Lampião, ele já trabalhava com seu pai no ofício de almocreve, um trabalho que tinha como objetivo conduzir uma espécie de caravana puxada por burros, que levava mercadorias pelo interior do Nordeste. Nesse período de adolescência, Lampião passou por diferentes estados da região Nordeste, entre eles Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará. E com isso, Lampião foi desenvolvendo bastante conhecimento que seria muito útil para o seu futuro, como fazer amizade com pessoas espalhadas pelo Nordeste, ter conhecimento dos caminhos do sertão, dos melhores locais de repouso e de onde poderia encontrar água. A partir da época de 1915, a família de Lampião começou a ter uma vida mais complicada. Na época, tinha um homem chamado José Alves de Barro, conhecido como Zé Saturnino. Esse homem começou a ganhar poder politicamente na região em que a família de Lampião morava. José Ferreira, pai de Lampião, era vizinho de Zé Saturnino e logo uma disputa por terras surgiu entre as duas famílias. As relações políticas que Zé Saturnino tinha contribuíram para uma ação contra os Ferreira. Logo, alguns desentendimentos começaram a acontecer entre Zé Saturnino e os filhos de José Ferreira, entre os quais estava Lampião. Zé Saturnino começou a usar sua rede de influências para prejudicar a família de Lampião. Os Ferreira eram politicamente menos influentes na região, e o pai de Lampião teve de se mudar para resolver a disputa com Zé Saturnino. A disputa entre as famílias era por conta de concentração de terras na região da Ribeira de São Domingos. A situação foi ficando cada vez mais difícil para os Ferreira, que foram obrigados a se mudar outras vezes. A cada mudança que ocorria, a família de Lampião ficava mais pobre. Toda essa situação de desgraça com a família fez com que Lampião e alguns de seus irmãos procurassem vingança. Segundo estudiosos sobre o assunto, em meados de 1920, Lampião já agia como cangaceiro e se vingava de Zé Saturnino e de todos que perseguiam sua família. No dia 18 de maio de 1921, aconteceu o assassinato de José Ferreira, pai de Lampião. O assassino foi o tenente José Lucena de Albuquerque, Maranhão. Em 1921, Virgulino Ferreira, o Lampião, entrou no bando de Senhor Pereira, um dos cangaceiros de maior expressão no Nordeste. Os cangaceiros eram grupos de bandidos que andavam pelo interior do Nordeste, promovendo ataques e saques por onde passavam. Eles se deslocavam pela Caatinga e evitavam grandes confrontos. Os cangaceiros pegavam suas armas por meio do saque contra as forças policiais e se juntavam em pequenos grupos.
Eles eram vistos como heróis por parte da população e recebiam a ajuda de algumas pessoas, conhecidas como coiteiros. Isso porque naquela região a desigualdade política e financeira era enorme e a justiça só era a favor de quem tinha dinheiro. Com isso, os cangaceiros eram vistos como os Robin Hood, pegando riqueza dos ricos e dando para os pobres, porém sempre usando a violência. Nesse bando, Lampião prosperou como cangaceiro, tornando-se o mais famoso e mais temido do Brasil. Ficou conhecido como Lampião porque sua capacidade de atirar rapidamente fazia com que ele iluminasse a noite. Sob a liderança de Sinhô Pereira, Lampião aprendeu muito. Ele foi ensinado a sobreviver no cangaço, a esconder seus rastros, a evitar confrontos abertos com a polícia e a como se comportar nos ataques. Em julho de 1922, Sinhô Pereira abandonou o cangaço e Lampião assumiu a liderança no grupo. Lampião então passou a liderar ataques contra propriedades e cidades à procura de riqueza. Ele saqueava o que podia e pedia resgate de determinados itens que saqueava. Também, muitas vezes, exigia um pagamento para que ele não atacasse certos locais. Ele também soube desenvolver uma rede de coiteiros que o auxiliavam sempre que fosse necessário. Lampião liderou seu bando de cangaceiros de 1922 até 1938, promovendo inúmeros ataques nesse período. Ele enfrentou diversas vezes as tropas volantes, que eram forças policiais móveis que atuavam no combate aos cangaceiros. Porém, Lampião evitava ao máximo confrontos muito abertos para não ter perdas de homens e também não ter desperdícios de munição. Lampião conheceu Maria Gomes de Oliveira, mulher que fazia parte de uma família de coiteiros. Ela ficou conhecida como Maria Bonita e se apaixonou por Lampião. Maria abandonou seu antigo marido para ficar com o cangaceiro. Ela entrou no bando de Lampião em 1930 e tornou-se a primeira mulher a fazer parte do cangaço. Depois disso, os homens passaram a ser acompanhados por suas mulheres no cangaço. Maria Bonita entrou no cangaço já na fase decadente. Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha em 1932, chamada Expedita Ferreira Nunes. A morte de Lampião. No dia 27 de julho de 1938, Lampião e seus homens se organizaram para descansar em uma fazenda chamada Angicos, localizada em Poço Redondo, no estado de Sergipe. Segundo o que se é dito em registros, a localização de Lampião foi revelada, até hoje não se sabe por quem, e as tropas volantes foram ao encontro do seu bando. Na madrugada do dia 28 de julho de 1938, o bando de Lampião foi pego de surpresa por um ataque das tropas volantes, comandadas pelo tenente João Bezerra da Silva e o sargento Aniceto Rodrigues da Silva. Lampião foi atingido por 3 tiros e faleceu no local aos 40 anos. Seu cadáver foi decapitado e sua cabeça foi levada para diferentes locais em exibição de sua morte. Lampião era na época um dos homens mais caçados do Nordeste. Bem, essa versão da morte de Lampião é uma das mais ditas e contadas. Porém, assim como todo o assunto que é estudado e tem um marco na história, existem teorias sobre a morte de Lampião. Alguns pesquisadores afirmam que ele pode ter sido envenenado um dia antes do ataque, enquanto outras teorias apontam que ele pode ter fugido e se escondido pelo restante de sua vida. Essas teorias não são aceitas e o que é considerado de verdade é que ele foi realmente assassinado em um ataque surpresa após alguém denunciar seu paradeiro. Maria Bonita foi gravemente ferida na emboscada dos policiais. Os policiais apreenderam todo o dinheiro, o ouro e as joias. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram no local. Maria Bonita foi decapitada viva por José Panta de Godoy, o mesmo policial que deu os tiros. Bem, Lampião, mesmo sendo uma pessoa que pela história era alguém bem violento,
Para algumas pessoas ele era considerado como um herói e para outros como um vilão. Porém, o que se pode ser dito é que Lampião se tornou um tipo de símbolo, virando tema de músicas, filmes e até mesmo livros. Mas agora eu quero saber de você. Você aí conhecia a história de Lampião? Você acha que Lampião era um herói ou um vilão? Deixa aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Se você aí curtiu esse vídeo, já deixa por favor o seu gostei, que é muito importante para mim, para que meu canal possa ser conhecido por mais pessoas. Compartilhe também esse vídeo com sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que vai gostar de conhecer um pouco mais sobre a história do Lampião. Se você aí ainda não me segue aqui, me siga aqui e também me siga nas minhas redes sociais, que estão tanto aqui embaixo como na descrição do vídeo. Fechou? Mas é isso, muito obrigado por mais um vídeo, nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e...